Como foi que eles destruíram a Lava Jato? Quais foram os punhais que eles colocaram nas costas da Lava Jato? Assim, as leis, os trâmites. O que fudeu? Monarca, muita grande coisa. pacto nacional que eles fizeram. Rapaz, grande pacto nacional foi, né, o Jucá falava, né, vamos fazer o pacto nacional com o Supremo, com tudo. Eu vejo várias decisões que foram adotadas nos vários poderes que foram retrocessos e que minaram a nossa capacidade de combater a corrupção e que minam os resultados dos processos das investigações até hoje. Então, quando a gente olha para 2019 começou em março com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mudou uma regra. Então imagina que você está lá no jogo de futebol e chega no final do jogo, tá lá, vamos dizer, tá 3-1 pro Palmeiras. O Palmeiras fez 3 gols de pênalti. Não, qualquer um menos o Palmeiras. Eu não vou falar esse assunto, tá sensível esse assunto hoje. Esse assunto tá perigoso hoje. A ferida tá aberta. Tá aberta. Mas vamos lá fazer então o cenário lá, que tá 3-1, tá? E aí chega no final do jogo, vamos supor que os 3 gols do Palmeiras foram 3 gols de pênalti. E aí chega no final, o juiz, logo antes de apitar, ele fala, olha, vamos mudar a regra agora, falta dentro da área não é mais pênalti, muda o placar, 0 pro Palmeiras, 1-0 pro Flamengo, declara o vencedor o Flamengo. Cara, não faz sentido nenhum você mudar uma regra e você aplicar para trás, mudando o que aconteceu no passado. E o que o Supremo fez em março de 2019? Ele mudou uma regra que existia, que era a regra de que quando existia um crime de corrupção e parte do dinheiro ia para a campanha eleitoral, ou seja, existia um crime de caixa 2 eleitoral, da Justiça Eleitoral, e parte do dinheiro ia para o bolso do envolvido, que era o dinheiro da corrupção, que ia para o bolso do cara. Então, quando a corrupção gerava dinheiro que é para o bolso e gerava dinheiro que é para a campanha, o entendimento pacífico era de que isso tramitava na Justiça Federal. O STJ tinha esse entendimento pacífico. E aí, em 2018 para 2019, o Supremo começa a debater isso e no começo, em março, muda a regra. Fala, não, agora a competência, quando existem esses 2 crimes, é da Justiça Eleitoral. E aplica isso não só para os novos casos, aplica isso para trás. E aí derruba vários casos nossos que seguiram a regra do jogo. Isso é um absurdo. Primeiro que a decisão é péssima porque a Justiça Eleitoral não tem expertise em investigar e processar a corrupção. Isso acaba quase anistiando grande parte dos casos de corrupção. Veja que a Justiça Eleitoral tem um grande rodízio de juízes e promotores porque ela não tem quadros próprios. Não tem que você fazer uma lava-jato 6, 7 anos da Justiça Eleitoral. Ela não tem especialidade nisso. É um crime muito complexo, difícil de ser investigado, apurado, processado. Então precisa de uma expertise própria nesse assunto para você trabalhar com isso. A Justiça Eleitoral não tem. Então é muito ruim para os novos casos. Mas pior, se você vai mudar a regra, você tem que aplicar disso da agora para o futuro. Senão você destrói todo o trabalho feito. E destruiu. Anulou o caso Passadina, em que o Tribunal de Contas apontou o superfaturamento de 700 milhões de dólares. Anulou o mensalão mineiro, que é um caso que não era lava-jato, que é um caso de 97 a 98 ligado aos tucanos. Anulou um caso da Paraíba, Operação Calvário, ligado a um governo do PT. Anulou Operação Integração, ligado ao PSDB do Paraná, em que parte do dinheiro desviado dos pedágios foi para campanhas eleitorais. E anulou o caso Eduardo Cunha. E vai anular outros casos. Por quê? Porque se você voltar lá em Paulo Roberto Costa já falava, parte do dinheiro era para investir na campanha, parte ia para o bolso dos envolvidos. Você olha lá, Pedro Barus, com o gerente da Petrobras, ele tinha 100 milhões de dólares em contas no exterior. O STF já sabia disso, mas não ligava até ser politicamente interessante que eles ligassem. Eu tô falando isso, não é você. Excelente, Mário. Excelente. Ótimo. Minha percepção, não tenho certeza disso. Alguns têm mais liberdade de expressão, outros menos. Né? Isso aí, né? Então, se mudou a regra e aplicou para trás. Ainda que a gente seguisse a nova regra para refazer tudo, quem garante que daqui a 5 anos não vão mudar a regra de novo? A gente vive num sistema que tende a anular tudo. Então isso foi o começo, em março de 2019. Depois, em junho e julho de 2019, o ministro Toffoli larga uma decisão suspendendo todos os casos de lavagem de dinheiro do país. Mais de 900 investigações, mas eu acho que a conta foi modesta. É muito mais do que isso. Foram suspensas por quase 6 meses, correndo prescrição. Ou seja, quando uma investigação demora muito, ela é derrubada porque demorou muito, simplesmente. E suspendeu por 6 meses, num caso envolvendo o filho do presidente. Aí, em outubro... Qual que é a justificativa de fazer algo nesse sentido assim? Eles não precisam, eles são STF, eles são reis, porra. Mas é que o rei não precisa justificar o que ele faz, ele só faz, ele é dono do poder. Igor, para ser bem assim, realista, direito não é matemática. Você sempre pode ter posições para 2 sentidos diferentes sobre uma coisa. E qual é o problema? O problema é que o nosso sistema, o fato de existir duas posições, faz com que a gente perca sempre. Por que isso? Porque o cara vai questionar qualquer caso criminal, qualquer investigação e qualquer processo em 3 instâncias. Nós somos o único lugar do mundo com 4 instâncias de julgamento. O único lugar do mundo. E, cada vez que o réu ganha, não tem recurso para o Ministério Público.
Sempre que ele ganha no habeas corpus em qualquer tribunal, não tem recurso. Então faz a conta matemática. Digamos que tem uma posição em que seja 50% de chance de cada um pensar de um jeito. Com certeza vocês discutem vários assuntos com várias pessoas aqui e várias vezes surgem discordâncias. E é razoável discordar. Então é razoável que os tribunais discordem. Em vários casos, essa discordância seja de, sei lá, 50%. E aí você tem, então, 1/2 de chance de ganhar no primeiro tribunal, no tribunal de apelação. Aí você tem outro 1/2 de chance de ganhar no STJ e mais 1/2 de chance de ganhar no STF. Só que lembre que se você perder em qualquer lugar, Ministério Público, sociedade, perde de uma vez. Porque você não tem recurso. Se o réu perder, ele recorre para o tribunal seguinte. Para você ganhar, você tem que ter, então, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, uma questão de probabilidade. Então, você tem 1/8 de chance de ganhar. Ou seja, sempre que você tem uma questão em que os votos são divididos, as opiniões são divididas em 50% e 50%, a chance do Ministério Público ganhar o caso é de 10%. E o problema é que não tem uma questão controversa no processo. Tem várias questões controversas no processo. É só ter um bom advogado para levantar 5, 6, 7 questões controversas. Aí você faz a matemática. Qual é a chance de ganhar na primeira questão? 10%, 1/10. Qual é a chance de ganhar na segunda questão? 10%, 1/10. Qual é a chance de ganhar nas duas? Cara, praticamente nada. 1/10 vezes 1/10, 1/100. 1% de chance do Ministério Público ganhar. Então os casos são triturados. Essa é a nossa realidade. Nosso sistema é feito para não funcionar. Se a gente não mudar isso, a gente não vai acabar com a impunidade e não vai acabar com o problema da grande corrupção política brasileira. E aí, depois dessa decisão de outubro, depois dessa decisão do COAF, em que, com base numa discordância, o Toffoli ficou vencido, ele suspendeu isso por 6 meses, ele disse, não, o Ministério Público, o COAF não pode acessar informações fiscais, bancárias e mandar para o Ministério Público. Esse foi o argumento dele, tá? Contra toda a história de decisões de todos os tribunais, e ele ficou absolutamente vencido no Supremo Tribunal Federal. Tomou uma decisão totalmente fora da curva, tá? E aí você pode especular as razões, mas eu não vou especular aqui, vou deixar para o Monark, tá? E aí, em outubro, você tem uma outra decisão em que o Supremo cria outra regra e aplica para trás. E aí ele cria uma regra dizendo o réu delatado tem direito de falar depois do réu delator. O Supremo pode criar uma nova regra dessa? Pode. Mas, de novo, aplica para frente. Mas por que ele tá criando? Essa é a questão, né? Na minha opinião, assim. Por que ele tá criando esse monte de regra do nada? Claramente... Pra aplicar pra trás, pra fuder com os processos. Exatamente. O STF, na minha visão, ele age como um órgão em prol da corrupção. Tá ligado? Pode não ser a intenção deles, mas o resultado é esse. Agora, eu duvido qual é a intenção deles. Eu sou cético. Eu não acho que eles são bonzinhos. Essa é a intenção que eu acho que eles têm, entendeu? Monark, esse é o ponto que você colocou. Qual o efeito dessas decisões sobre investigações e processos? E com certeza atrapalham o combate à corrupção. Mas não parou aí. Criou uma nova regra dizendo isso, aplicou para trás. Isso anulou vários casos, anulou o caso Bendini, um caso de condenação, anulou uma ação de improbidade contra uma empresa que estava pedindo coisa de 380 milhões de reais, já tinha uma condenação a pagar, restituir para os cofres públicos 380 milhões de reais, e anulou um outro caso agora que eu não lembro exatamente o nome de quem que era o réu, mas anulou 3 casos criminais e pode anular outros, porque essa regra não existia. Não só não existia no Brasil, mas não existia em nenhum lugar do mundo, não tinha como a gente adivinhar que essa regra ia ser criada. E até o Supremo pode criar novas regras, mas a gente fere uma segurança jurídica básica. Você criar regra e aplicar para trás. Acaba com a nossa possibilidade de ter um resultado positivo para a sociedade. Mas como se não bastasse isso, em novembro de 2019, o Supremo veio e decidiu que não podia mais prender depois do julgamento da segunda instância, depois da condenação. Só pode prender depois do julgamento nas 4 instâncias e infindáveis recursos. Gente, sendo que era o próprio sistema que tinha o próprio Supremo que tinha decidido anteriormente que era pra parar de descontar, porque era antigamente assim. E ele mesmo tinha decidido que era pra parar. Aí, caralho, eu preciso que o cara volte pro jogo político aí, hein? Lula tá preso, precisava dele, porra, porque, mano, se o Lula continuar preso, o Bolsonaro vai perder. E aí, se o Bolsonaro perder, fudeu, a gente vai perder. Pode ser um cara que a gente não controle ali de novo, entendeu? Não vamos com esse risco, a gente tem o Bolsonaro na nossa mão. O Lula, é claro, nosso amigo. Porra, vamos fazer isso, a gente só ganha. Porque sabe qual que é o problema? Eu acho que é muito difícil. O STF, tipo, eu não sei, mas não me parece uma organização que tenha um passado ilibado, tá ligado? Eu acho que esse é o medo deles, entendeu? Se alguém como você começa a ganhar muito poder dentro das instituições, começa a realmente querer combater a corrupção, aonde isso vai parar? Onde a minha opinião, eu acho que 90% das pessoas que estão hoje envolvidas no sistema têm o cu preso de alguma forma. E aí, como que você, controlando o sistema, vai deixar que um câncer, que é o combate contra a corrupção, aumente e mate o teu sistema maravilhoso de mamata infinita?
Tem uma interpretação muito boa de um juiz lá do Paraná. Monarca tá tentando sem dó, né? Tá sem dó. tentando foder. Deus. Não, isso é minha opinião. Isso sou eu que penso. Eu penso isso. Bom, obrigado, Monarca. Então, se você olhar para essas regras, um juiz do Paraná ele divulgou um artigo falando o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, desde a Constituição de 88 até 2009, permitiu a prisão em segunda instância. Quando que ele mudou e proibiu? Exatamente quando tinha o processo do mensalão, vários casos estavam sendo desmembrados para a primeira instância e várias pessoas poderosas poderiam ser presas. E aí ele proibiu a prisão em segunda instância. E aí deixou sem poder a prisão em segunda instância. Aliás, ele fez num caso, adivinha o que aconteceu no exato caso em que o Supremo proibiu a prisão em segunda instância? Era um caso de um fazendeiro que tinha atirado numa pessoa, era uma tentativa de homicídio, ou um homicídio, mas acho que era uma tentativa. Um fazendeiro atirou em alguém que ele entendeu lá que cantou a mulher dele numa festa lá. E esse crime já tinha acontecido há mais de década. E o que aconteceu com esse caso? Ele prescreveu no STJ, na terceira das 4 instâncias. Ou seja, demorou tanto tempo que não teve punição nenhuma. Então, no próprio caso em que o Supremo definiu isso, é um caso que não teve resultado porque o Supremo definiu isso. E aí, em 2016, o Supremo volta a autorizar a prisão em segunda instância quando? Quando a Lava Jato estava atingindo mais partido de esquerda. O cara estava lá com o PT no centro do esquema, junto com o PMDB, junto com o PP, mas o PT era o principal atingido até aquele momento. Depois a Lava Jato se expandiu, se estendeu para vários outros partidos, e aí segue esse juiz federal na análise dele, dizendo que em 2019, quando o Supremo proíbe de novo, é o momento que a Lava Jato se expandiu para vários poderosos de vários partidos. E por que muda o Supremo de posição? Porque um ministro muda de lado. Um ministro, Gilmar Mendes, muda o voto dele e vira 6-5 para o outro lado. E aí, essa análise do juiz André, lá do Paraná, juiz federal muito, muito bom, muito competente, na análise dele, ele fala, olha, fica parecendo que o Supremo está se inclinando conforme os ventos políticos, o que não é bom para a credibilidade do Supremo, não é bom para a credibilidade da Justiça. Tá parecendo pra caralho isso aí, eu digo de passagem. E isso atrapalha demais. Atrapalha não só porque a gente não alcança a justiça em relação aos poderosos, Igor e Monark, mas atrapalha porque a gente não consegue mais fazer colaboração premiada. Porque o cara, para ele fazer a colaboração premiada é uma negociação. Você não vai comprar uma casa por 100 mil reais se você tiver uma casa do lado que vale 50, certo? Do mesmo modo, o cara não vai fazer um acordo com o Estado em que ele colabora, em que ele se compromete a cumprir uma pena, se ele vai alcançar impunidade, se ele vai poder discutir o caso dele por 20 anos, alegar 1000 nulidades e buscar a prescrição e a impunidade completa. Então, essa decisão acabou esvaziando a possibilidade da Lava Jato continuar se expandindo, continuar alcançando outros crimes, novos atores. E ainda por cima, o Congresso Nacional, ainda em 2019, faz uma mudança da lei que mina mais ainda a possibilidade de fazer colaborações premiadas e que diminui a possibilidade de você prender e praticamente impede as prisões da Lava Jato. Porque diz o seguinte, a lei que o Congresso passa, no projeto anticrime que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, enviou para o Congresso, tinha uma série de regras contra a corrupção. Essas regras foram esvaziadas no Congresso e eles enxertaram uma regra que proibia prisões preventivas por fatos que não fossem atuais. Ora, os fatos da Lava Jato eram até 2014, 2015, 2016, aí você não podia mais prender, entendeu? Então, você foi sofrendo... O combate à corrupção foi sofrendo uma medida, um revés atrás do outro. A ponto da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, montar uma comissão para supervisionar o Brasil nesse ponto. E o Brasil quer entrar na OCDE. E algo que nunca aconteceu em relação a isso, aconteceu em relação ao Brasil, de tantos retrocessos que a gente estava vivendo. E os retrocessos continuaram, eu falei de alguns aqui. Então a gente tem visto o nosso trabalho contra a corrupção ser desmontado e eu posso, de novo, ficar de braços cruzados, olhando isso, reclamando na minha zona de conforto, ou eu posso, como a gente sempre fez, buscar encarar essa realidade, buscar novas alternativas, fazer mais, fazer melhor, fazer diferente e tentar mudar essa realidade, saindo da minha zona de conforto e encarando um debate político, indo para a arena política, que é onde tudo está